Agora, melhorou, piorou, continua ruim? Tá dando para ouvir, vai. Então é isso. Vamos direto, então, passar para a Maria Lúcia, que vai fazer a primeira aula. A Maria Lúcia, eu acho que todos e todos conhecem, né? Mas se ela quiser fazer uma apresentação destacando o que ela considera mais importante, solicitamos que faça. E vamos passar para ela, que vai falar, né, dessa aula inicial com o tema o Banco BIS e o sistema da dívida, né, uma abordagem geral. Então, assim, é um tema que dá para ser um livro, mas ela já está muito prática e, com certeza, vai dar uma aula exemplar aqui para nós. Maria Lúcia, com a palavra. Muito grata, querida Lujan, Rogério, Gesa, toda a equipe que está apoiando a realização desse curso. Para mim, a apresentação que importa é que eu coordeno esse nosso movimento Auditoria Cidadã da Dívida, que conta, né, com vários núcleos nos estados, e aí no Espírito Santo nós temos o privilégio de ter a Lujan coordenando o núcleo da Auditoria Cidadã. E esse curso, gente, é uma atividade super importante, porque o nosso objetivo é popularizar esse conhecimento. Porque, como vocês vão ver aí na exposição que eu vou fazer, esse sistema da dívida está impedindo a vida digna no nosso país. Um dos países mais ricos do mundo. E a grande mídia não fala, as universidades pouco falam, não é? Tem vários professores e professoras que já participaram de cursos nossos, que têm contato com a gente, que colocam o tema, mas de uma forma ainda muito incipiente. No ensino médio também, são poucos colaboradores e colaboradoras que colocam o tema, mas a gente ainda tem que avançar muito. E um curso como esse, não é? Eu vejo como aquela semente poderosa, em terra boa, que vai brotar e dar muitos frutos, porque vocês passarão, não é, a aprofundar esse conhecimento e ter a chance de divulgar essa iniciativa cidadã que nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, levamos há mais de 25 anos, né? Ano passado, nós celebramos os nossos 25 anos de atuação. Creio que muitos que estão aqui participaram das atividades, inclusive apoiando e tudo. Então, vamos lá, vou agora compartilhar. Nossa, gente, quase meia hora de atraso. O comando que dá certo, o nervosismo não ajuda em nada. Agora eu vou pedir a todo mundo para fechar o microfone, para não dar eco, para a gente avançar e tirar o atraso, né? Então, vamos lá, gente. O curso, né, já está aí a primeira tela, o nome do curso. O Lujan já tinha falado também. E aí eu vou discorrer, então, o título que a Lujan escolheu, o Banco BIS e o Sistema da Dívida, uma abordagem geral. Como a gente... Aí, volta... Gente, agora vamos... Já vou... Foi na apresentação de novo, Lujan? Voltou, não sei por quê. Para você só passar a tela com setinha. Isso, só setinha. Volta lá na apresentação, que estava a tela inteira, para todo mundo enxergar bem, não ficar essa borda ruim aí. A dívida, né, como a gente vem falando várias vezes na Auditoria Cidadã, deveria ser um importante instrumento de financiamento do Estado. Né? Nós não somos contra a dívida. A dívida pública deveria funcionar como na vida da gente, viabilizando aqueles investimentos de maior valor que nossa receita normal, mensal, anual, não dá conta de fazer.
Então, a gente se endivida para viabilizar. Né? Tem uma janela aberta aí, Lujan, vê se você consegue colocar no modo apresentação, como estava. É aí o terceiro, de baixo para cima. Clica nele e deixa, vai só depois da setinha, para passar a tela. Isso. Ai. Clica uma vez só e deixa. Mas não é isso que está acontecendo. Né? No Brasil, nós não temos dívida aplicada em investimento. Nós temos, aí, agora só seta. Nós temos o endividamento público funcionando às avessas. É o que a gente chama de sistema da dívida. E por que a gente fala que é um sistema? Porque a dívida está interligada ao funcionamento do modelo econômico, à aprovação contínua de privilégios financeiros através de um sistema legal, votado por um sistema político corrupto, subserviente ao mercado financeiro, como esse caso recente do Banco Master, esse escândalo está denunciando. O sistema da dívida é um sistema corrupto em si, tá? Porque roubar recursos que deveriam ser aplicados em direitos sociais para privilegiar grandes bancos, grandes rentistas, isso é roubo. A grande mídia é comprometida com esse sistema, porque quando ela fala no assunto, ela fala de forma distorcida. E quem está no comando desse sistema é a cabeça do sistema financeiro, que é o BIS, cujos principais braços são o FMI, o Banco Mundial, o BID e os bancos centrais. Né? O resultado desse sistema da dívida tem sido uma dominação financeira no nosso país. Quem manda de verdade, vocês veem que entra governo, sai governo, o sistema da dívida está aí. Então, essa dominação financeira com gravíssimas consequências sociais. Né? Que a gente vê aí um país riquíssimo como o Brasil, com mais de 90% da população ganhando pouco mais de 2 salários mínimos. É um povo extremamente empobrecido, sacrificado, nosso desenvolvimento socioeconômico, ambiental, completamente travado por esse sistema da dívida. Pode passar a tela, gente. Muito obrigada. Então, o que é, na verdade, o sistema da dívida? Eu criei essa expressão. Feche os microfones, por favor. Criei essa expressão a partir de anos e anos. Lino, seu microfone está aberto. Depois de anos e anos, quem está aí também no controle do curso pode fechar os microfones, viu? Consegue fechar os microfones de quem não está conseguindo fechar, que atrapalha. Né? O sistema da dívida, o que é o sistema da dívida? É esse funcionamento distorcido. Esse funcionamento distorcido esse funcionamento distorcido do endividamento público, de tal forma que, em vez de servir para aportar recursos, para financiar investimentos importantes do nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental, esse sistema vem promovendo uma contínua e crescente subtração de recursos públicos, que são direcionados para o setor financeiro, principalmente. Eu criei essa expressão, então, depois de anos investigando e percebendo que a dívida não é uma coisa isolada. Ela tem um propósito, né? E esse propósito está sendo alcançado. Por quê? Para pagar essa dívida que não é dívida, que é esse sistema distorcido, nós temos aí teto de gastos, temos privatizações, contra-reformas e um travamento total do nosso desenvolvimento. Pode passar, Lujan.
Pode passar a tela, por favor. A próxima tela, não está conseguindo passar, eu coloco o questionamento, né? Que dívida é essa? Quando você conseguir passar a tela, é isso. É uma dívida gerada por vários mecanismos financeiros. O mais Eu não estou conseguindo ver a tela. deles é a chamada Bolsa Banqueiro, não é? A Bolsa Banqueiro, ela é um mecanismo indecente que remunera diariamente os bancos. E aí tem vários outros mecanismos que nessa aula não vai dar tempo de explicar detalhadamente, mas vocês podem acessar a nossa cartilha, que está disponível, gratuita no site, e por meio dela tem lá um resuminho de todos esses mecanismos financeiros. Pode passar a tela. Nessa próxima tela, eu coloco essa figura. Eu vou explicar só esse mecanismo, gente, da Bolsa Banqueiro, porque é uma indecência muito grande que acontece no Brasil. É um mecanismo que envolve quase 2 trilhões de títulos públicos que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central e que o Banco Central usa esses títulos para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos. Não é dinheiro que pertence aos bancos, é o nosso dinheiro, é dinheiro das pessoas que têm conta bancária, é dinheiro das empresas, dinheiro do próprio setor público, né, dos órgãos públicos que têm dinheiro depositado nos bancos, que os bancos deveriam usar esse dinheiro para fazer empréstimo a juro baixo, para o dinheiro circular na economia, mas não faz. Por quê? Para que o banco vai correr risco de emprestar para a população, de emprestar para as empresas, se ele tem a possibilidade de receber uma remuneração garantida pelo Banco Central, com base na Selic ou mais, porque são 2 mecanismos que viabilizam a Bolsa Banqueiro, as chamadas operações compromissadas e o depósito voluntário remunerado. No caso do depósito voluntário remunerado, a remuneração até supera o montante dos juros da Selic, tá? A taxa Selic. Então, essa Bolsa Banqueiro é um mecanismo que vocês podem apoiar uma luta nossa, uma iniciativa da Auditoria Cidadã. Tem um banner lá na página da Auditoria Cidadã que fala Bolsa Banqueiro não. É o banner que está nesse link, que está nessa tela, que nós vamos colocar na página da Auditoria Cidadã, lá na área do curso, na área do núcleo da auditoria, no núcleo do Espírito Santo. Vocês podem acessar todas essas telas depois também. Porque ao clicar nessa iniciativa, nessa ferramenta, você pode mandar e-mail para várias autoridades para barrar esse mecanismo da Bolsa Banqueiro, que trava, um mecanismo só trava o funcionamento da economia brasileira, impulsiona os juros, aumenta a dívida, tira um volume enorme de moeda de circulação. Então, é muito importante vocês tomarem conhecimento desse mecanismo, tá? Os outros, como eu falei, são vários mecanismos que a Auditoria Cidadã já identificou, estão abordados de forma resumida na cartilha gratuita, que vocês podem acessar, e qualquer dúvida depois, também eu vou continuar à disposição, viu, Lujano? Durante todo o curso, para tirar dúvidas aí. A próxima tela, vocês veem o que a Auditoria Cidadã fala há décadas. O Tribunal de Contas da União confirmou em 2018. Ele fez um levantamento a mando do Senado Federal, que aprovou um requerimento do então senador Álvaro Dias. E olha aí o que o Tribunal de Contas comprovou. No período de 2000 a 2017, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de títulos da dívida pública. Nenhuma, gente. Vocês estão vendo a palavra nenhuma aí? Então, essa chamada dívida, que custa tão caro para o país, que movimenta, que dirige o modelo econômico, que sacrifica toda a população brasileira,
não tem contrapartida nenhuma em investimento. Nenhum investimento no país foi pago com recurso dessa chamada dívida, tá? Então, isso aí é um dado muito relevante, porque comprova, não é? Comprova o que a Auditoria Cidadã vem falando há muito tempo, né? A próxima tela, por favor, Lujan. Essa tela mostra o orçamento federal executado. O que é executado? Pago. O que foi pago no ano passado. Ao todo, nós aplicamos esses 5 trilhões da forma retratada aí nessa pizza muito mal repartida, né? Esse orçamento, ele é alimentado pela arrecadação tributária, principalmente, pela arrecadação financeira da venda de novos títulos, pelo dinheiro proveniente de privatizações, lucro de estatais. Toda a receita da União vai para o orçamento e só pode sair do orçamento com base no que está autorizado pela Lei Orçamentária Federal. Essa pizza aí, ela retrata isso. Ela retrata tudo que o governo federal pagou em 2025. Tá? Então, o que essa figura mostra? A maior fatia vai para o sistema da dívida. Em 2025, foram mais de 2 trilhões de reais, 2 trilhões 135 bilhões para pagamento de juros e amortizações. Todas as áreas sociais exprimidas aí do outro lado. Previdência, saúde, educação, defesa nacional, judiciário, não é? Olha bem, tudo que se gasta para manter o judiciário federal é menos de 1%. A dívida fica com 42,24%. A saúde, 4,27%. E a dívida com 42%. A educação, 3,18%. 3,18%. A China, gente, que há 30 anos atrás estava muito atrás do Brasil na industrialização, estava com grande parte da população vivendo viciada, desempregada, ou então explorada, escravizada. Olha hoje o desenvolvimento social, tecnológico, industrial da China. Porque há 30 anos atrás, o governo chinês, nós podemos fazer inúmeras críticas à China, mas tem que reconhecer isso. Há 30 anos atrás, eles passaram a aplicar 30% do orçamento bruto em educação. E paga juro negativo. Endividam para investir. Olha o que é a China hoje. E olha onde está o Brasil. Não é? Então, esse gráfico é uma coisa que vale a pena depois vocês acessarem. Ele está em destaque na página da Auditoria Cidadã. Por quê? Isso aí mostra todas as mazelas do país, tá? Porque nós estamos no mundo material, sem recurso você não faz nada. E esse gráfico, ele mostra por que falta dinheiro para todas as áreas de interesse da sociedade brasileira, meio ambiente, saúde, educação, etc., previdência, e não falta para juros, por causa dessa decisão política de priorizar o sistema da dívida. Tá? Pode passar. Esse aí é só para informar que tem um link do YouTube, porque quando vocês começarem, vocês que estão fazendo o curso, que estão se apoderando desse conhecimento, quando vocês começarem a falar para outras pessoas da Auditoria Cidadã, mostrar esse rombo aí no orçamento provocado pelo sistema da dívida, eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai começar a falar:
esse gráfico está errado. A primeira pessoa que deu a cara para gravar vídeo e criticar a Auditoria Cidadã, falando do nosso gráfico, foi o Paulo Gala, um economista, CEO do Banco Master. Que tal? Não por acaso estamos em lados separados, lados opostos, não é? Então, eu peço a vocês que acessem depois esse vídeo aí do YouTube. Ele já está com mais de 70 mil visualizações, porque nele eu explico detalhadamente como que é feito o gráfico, por que esse gráfico está correto, tá? Para que vocês saibam depois rebater as críticas que provavelmente virão quando vocês começarem a falar da Auditoria Cidadã e divulgar esse gráfico, tá bom? Pode passar. Onde é que está o verdadeiro rombo das contas públicas? Todo santo dia vocês devem, se ainda assistem os jornais da grande mídia, todos eles patrocinados por bancos, diariamente eles falam da gastança do governo com os programas sociais, do rombo da Previdência, não é? Mentira! O verdadeiro rombo das contas públicas está no sistema da dívida. Olha esse gráfico aí atualizado, ele pega 25 anos, de 2000 até 2025, e atualiza, equaliza os valores com base no IPCA para a gente poder comparar. Então, os valores aí estão todos atualizados pelo IPCA para este ano de 2025. Olha aí o gasto com os programas sociais, educação, cultura, saúde, saneamento, todos eles, gente, lá embaixo, olha, uma retinha próxima de zero, sempre, no máximo 4%, que se gastou com essas áreas sociais. O gasto com pessoal em cargos, que costumam também falar que a culpa é do funcionalismo público, olhem aí o gasto com pessoal e encargos sociais, e esse pessoal aí envolve ativos, aposentados e pensionistas, e todas as leis sociais, todas as contribuições. Olha lá, está caindo o gasto com pessoal e encargo, aquela linha marrom que vocês estão vendo aí na tela. Por que está caindo? Porque os últimos governos não têm dado sequer reposição inflacionária. Não fazem mais concursos. Quando fazem só para aquelas carreiras bem básicas, não é? E não há a devida reposição, não há reposição nem inflacionária. Há anos nós não temos recebido um aumento salarial efetivo. A reta da Previdência Social, ela tem um crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo. Por quê? A maioria do gasto da Previdência Social é a aposentadoria do INSS, do regime geral. Por que ela cresce continuamente? Porque até hoje nós conseguimos manter o reajuste do benefício previdenciário pelo aumento, pela variação do salário mínimo, coisa que Armínio Fraga e vários outros já chamaram de absurdo. Eles querem que a aposentadoria fique congelada, que não fique atrelada ao salário mínimo. Então, tem um crescimento por conta do reajuste do salário mínimo, e tem um crescimento porque, antes de aposentar, essas pessoas do regime geral recebem o seu salário de onde? Da iniciativa privada. São as empresas que pagam o salário da classe trabalhadora do regime geral. Quando essas pessoas se aposentam, quem é que passa a pagar a aposentadoria? Os cofres públicos, não é? O INSS. Então, por isso que tem esse crescimento da Previdência. Mas o maior gasto está lá em cima, acima de 1,5 trilhão, beirando 2,5 trilhões na época da pandemia, que foi onde
Bolsonaro extrapolou a transferência de dinheiro para o sistema da dívida através de mecanismos injetados nos bancos, não é? Como a Auditoria Cidadã denunciou na época. Então, minha gente, aí que está o rombo das contas públicas. Esse é o principal tema da economia brasileira. E a gente não vê essa abordagem, né? Com raríssimas exceções. Pode passar, Ju. Se nós já falamos que a dívida não tem contrapartida, que o Tribunal de Contas da União já provou que a dívida não tem contrapartida, que nenhum investimento foi pago com dinheiro de dívida. O que tem feito essa dívida crescer? Os juros, pessoal. É uma dívida de juros sobre juros aplicados continuamente. Olha só essa tela aí, esse gráfico que mostra 30 anos de sistema da dívida, de 95 a 2025. O gasto com juros nominais acumulados supera o estoque da dívida líquida. Vocês estão vendo aí as retas, o vermelho? A reta vermelha é o valor acumulado de juros ao longo desses 30 anos. Ao longo desses 30 anos, pessoal, nós pagamos 9 trilhões de juros. Inacreditável. E o saldo, o estoque da dívida líquida está um pouco abaixo disso. Líquida, viu? Frisem aí, líquida. Então, nós temos uma dívida de juros sobre juros e continuamos pagando os juros mais elevados do planeta. Nós temos uma campanha para limitar o juro no Brasil. Esse card que está pregado aí em cima do gráfico é uma propaganda dessa campanha. Se vocês acessarem esse QR Code depois, ou pode até tentar agora também, com seus celulares, se conseguirem, vocês vão ser direcionados diretamente para uma enquete oficial da Câmara dos Deputados. É muito importante votar nessa campanha, exigir limite de juro em lei, como fazem 76 países mundo afora. Pode passá-lo, já. O Banco Central é o principal responsável pelo crescimento exponencial da dívida pública no Brasil. Primeiro, porque ele que decide a taxa básica de juros, Selic. E segundo, porque ele pratica vários mecanismos financeiros. Por exemplo, quem opera a Bolsa Banqueiro no Brasil é o Banco Central, além de outros mecanismos. Então, olha aí, a cada 1% da Selic, nós temos um crescimento da dívida, um gasto nos juros da dívida anual de 62,9 bilhões. Se a Selic ficou em 15% meses, e agora, nessa semana, que caiu para 14,75, uma redução pífia. O que acontece? Multipliquem esse aí, gente, 62,9 por 15, para vocês verem por que a conta de juro passa do trilhão. Nos últimos anos, o gasto só com juros tem sido superior ao trilhão. E isso é a taxa básica. A taxa de juro na economia é muito mais do que isso. Por isso que as empresas estão quebrando, a indústria está fechando no Brasil. Não tem como funcionar a indústria com essa taxa de juro tão elevada, né? E aí, comparado com os outros países, olha aí a taxa real. A real, descontando a inflação. A brasileira está em 11% ao ano. Gente, isso é um crime com a economia brasileira e corresponde a uma absorção de recursos imensa para encher o bolso de banqueiro e dos grandes rentistas, tá? Pode passar. Com essa taxa de juro alta e esses mecanismos que não são combatidos por nenhum governo, entra governo, sai governo, ninguém toca nesse sistema, a dívida não para de explodir. A dívida interna federal já supera 11
trilhões de reais. E tem crescido por conta das taxas de juros injustificáveis, dos mecanismos financeiros, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os prejuízos do Banco Central, que são arcados pelo Tesouro e cobertos com dívida, não é? E tudo isso sem qualquer transparência. Transformação de dívidas privadas em dívida pública. Um escândalo. Por isso que a gente luta pela auditoria. A auditoria, gente, é uma ferramenta que simplesmente vai revelar a coisa. Nós não vamos ter poder de mudar o sistema. Nós vamos apenas revelar. E vamos depender da vontade política de quem tem poder no executivo, no legislativo, no judiciário, para mudar isso. Tá? Então, o que essa dívida alta tem provocado? Vamos lá, pode passar a tela. Essa dívida gigante tem sido usada como desculpa. Para quê? Primeiro, destinação da maior fatia do orçamento federal, todo ano, para o pagamento dos gastos com o sistema da dívida e esses juros mais elevados do planeta. Nós vimos isso no gráfico de pizza. Contínuas contra-reformas, como as várias reformas da Previdência e a chamada reforma administrativa. Vocês já repararam? Para que a reforma da Previdência? A última aprovada foi lá pelo Guedes e Bolsonaro. Vocês lembram do discurso? Precisamos de 1 trilhão ao longo de 10 anos, cortando benefícios sociais, adiando a idade da aposentadoria, dificultando a aposentadoria, dificultando os benefícios. Para quê? Para sobrar mais para a dívida. Da mesma forma, a chamada reforma administrativa. Acabar com a estrutura do Estado, para quê? Para sobrar mais dinheiro para a dívida. A dívida tem sido a desculpa para o estabelecimento desse modelo econômico pautado na escassez, com teto, tanto o teto de gastos lá da Emenda Constitucional 95 do Temer, como a Lei Complementar 200, que é o arcabouço fiscal do Lula e do Haddad. Para quê? Teto para quê? Tem teto para dívida, pessoal? Não. O teto é só para os investimentos sociais, políticas públicas de interesse da sociedade, estrutura do Estado. Isso aí é que está submetido ao teto. Não tem teto para o gasto com a dívida. Pelo contrário, o teto dos gastos sociais e da estrutura do Estado é para sobrar mais para a dívida. Então, a gente tem batido recorde de arrecadação e esse excedente vai todo para pagar a dívida, porque tem um teto do arcabouço fiscal. Com isso, faltam recursos para as áreas sociais, como educação, saúde, direitos das mulheres, meio ambiente e demais, como eu vou mostrar em seguida. Outra desculpa para pagar a dívida gigante é privatizar. E nós estamos aí vendo as privatizações insanas acontecendo no país. Desde Collor, passando por todos os governos, porque todo mundo privatizou. Né? E a gente está vendo agora aí, com a privatização da BR Distribuidora, o dano que representa a privatização. E vendo aí na área ambiental, em todas as áreas, né, o dano que essas privatizações da Eletrobras, da Vale, das hidrelétricas, das siderúrgicas, da telefonia, que essas privatizações insanas representaram para o desmonte da nossa estrutura pública, do encarecimento dos serviços, da destruição ambiental e tudo mais. Então, gente, olha aí nessa tela a relevância do sistema da dívida. Toma conta da maior fatia do orçamento, está por trás das contra-reformas, está por trás do teto de gastos, da escassez de recursos para as áreas sociais e está por trás das privatizações. Eu, sinceramente, até hoje, eu ainda me espanto
como que a classe política brasileira não vê isso e não se importa com o sistema da dívida e acha, sempre foi assim, não tem jeito. Claro que tem jeito. Claro que tem jeito. Agora, na minha opinião, por isso é que eu dedico a minha vida a essa luta, de forma voluntária, com vocês também, que estão aqui no sábado, se dedicando a esse curso, né? Dou aí um abraço a cada uma que está aqui, porque a nossa esperança é essa luta social, gente, essa consciência social que vai gerar um movimento, uma pressão. Esse ano tem eleição. Nós temos que pressionar candidatos e candidatas. É essa pressão que vai fazer mudar. Tudo que a gente conseguiu avançar no Brasil foi assim. Foi de baixo para cima. Foi da base da sociedade consciente, indignada, que mudou. Se não tivesse tido luta, até hoje a gente tinha racismo, até hoje mulher não podia votar, não podia ocupar cargo nenhum, não podia nem ter CPF, não é? Então, tudo que a gente conquistou foi com muita luta. E a luta do sistema da dívida é a mesma coisa. E nós temos que popularizar esse conhecimento, porque além de ignorar tudo isso, a grande mídia, setores do governo, setores políticos, ainda humilham a nossa população, considerando que ela seria incapaz de lutar contra isso, porque não entende. Como não entende? Vocês estão acompanhando o curso e vão acompanhar até o fim, depois vocês me contam se entende ou não entende. Eu tenho certeza que sim, porque a gente já fez palestra até para pescadores analfabetos, em Olinda, e todo mundo entendeu. Tá? Então, a gente tem que respeitar o nosso povo, explicar esses mecanismos, explicar esse sistema da dívida e construir uma luta social forte, efetiva, que exija que o Brasil saia desse avesso em que se encontra. Não dá, né? Vamos lá, pode passar a tela. Agora eu vou detalhar isso que eu acabei de falar nessa tela. A reforma administrativa é uma contra-reforma que está aí. E quem é que está por trás dessa contra-reforma? O Banco Mundial e o BID, principais braços do BIS. Tá? Acessem depois esse folheto. Tem a ferramenta aí com um clique para mandar cartinha para as autoridades brasileiras. Pode passar. Outra questão, para corroborar o que eu falei lá naquela tela que está resumida. O teto de gastos, tanto da emenda 95 como da lei do arcabouço. Olha essa figura aí que ilustra. O teto é somente para os gastos sociais e a estrutura do Estado. Os juros, os mecanismos do sistema da dívida estão aí, ó, sem limite algum. Então, essa figura mostra, se não enfrentar o sistema da dívida, não tem saída. Entra governo, sai governo, nós estamos submetidos a esse sistema. Pode passar. E a área da saúde? O sistema da dívida federal, gente, consome 4 vezes mais recurso que toda a despesa da saúde nas 3 esferas. Por que a gente considerou as 3 esferas? Porque o SUS funciona assim, né? O SUS funciona com recursos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Se somarmos tudo que foi destinado pela União, pelos estados, DF e municípios para a área da saúde, em 2024, porque os estados ainda não consolidaram os dados de 2025, a gente não conseguiu fechar 2025 ainda, então eu coloco aí o dado de 24. 538 bilhões. Tá? Não é pouco, não. Essa área tem que ser muito investigada, porque com esse recurso aí, era para ter saúde pública de qualidade em todos os municípios do país.
como está previsto lá na instituição do SUS. Mas tem muito desvio. O nosso núcleo mesmo do Mato Grosso está iniciando uma iniciativa que depois, Lujan, vamos ver se a gente consegue implementar em todos os núcleos, inclusive aí no Espírito Santo, para investigar essa área da saúde, tá? Olha só, 538 bilhões na área foram aplicados em 2024 por todos os entes federados na área da saúde. O gasto federal, só o federal, tá? Não peguei o gasto dos estados, não. Com juros e amortização da dívida federal, foi quase 2 trilhões, quase 4 vezes mais. E na educação? Pode passar a tela. O quadro se repete. O sistema da dívida federal consome mais que o triplo de tudo que se gastou na União, somando toda a destinação das 3 esferas. 637 bilhões para a educação, somando tudo que se investiu em educação pelas 3 esferas. Saúde, com a dívida, quase 2 trilhões. Isso é um absurdo. Se fosse para uma dívida que estivesse sendo aplicada em áreas de interesse social, no nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental, tudo bem, mas é uma dívida sem contrapartida. É uma dívida corrupta, cheia de mecanismos financeiros, como já falei. Pode passá-lo. E as ações voltadas para as mulheres? Como nós estamos no mês de março ainda, né? no mês em que um dia é dedicado para a gente lembrar a luta das mulheres por respeito, contra a violência, etc. Nós fizemos esse quadro aí. Tem um artigo que eu escrevi para o Extra Classe, que está para ser publicado, que essa tela vai estar lá. Essa planilha vai estar lá. Nós levantamos todas as ações do orçamento de políticas dedicadas para direitos das mulheres. Gente, em 2024, o valor pago é quase 54 mil vezes menor do que o se gastou com a dívida. Em 2025, 22 mil vezes menor do que o se gastou com o sistema da dívida. E esse ano ainda está em andamento, não é? 130 mil vezes. Vai estar no início do ano. Olha só, os valores pagos chegaram a aumentar de 2024 para 2025. Mas ainda estão muito pequenos em comparação com o que vai para o ralo de uma dívida corrupta e sem contrapartida. Olha, vou comentar só a primeira ação. Casas da Mulher Brasileira, são os abrigos. O abrigo, gente, é fundamental. A mulher sofre uma violência doméstica, como que ela vai denunciar o seu companheiro? Ela vai para onde depois que ela denunciar? Né? Isso é muito complicado. Tem que ter política pública. Eu estou vendo algumas pessoas comentando que está muito pequeno. Está muito pequeno mesmo, gente. É porque a tabela é muito grande, que eu coloquei todas as ações, os valores orçamentários, não é? Mas como eu falei, essas telas vão ficar na página da Auditoria Cidadã da Dívida, lá na área do Núcleo Capixaba, e vocês podem acessar depois, podem baixar. A Lujan, se quiser também, pode mandar por WhatsApp para vocês, tá? Então, vocês vão acessar essas telas depois à vontade. Pode passar, Lujan. E na área ambiental? Qual que é o impacto do sistema da dívida? Nós vimos essa semana uma mobilização das entidades que defendem servidores do IBAMA, do ICMBio, que o Congresso Nacional, Hugo Mota, aprovou lá a urgência desse projeto de lei
2564 desse ano, que simplesmente barra as fiscalizações do IBAMA. O IBAMA não poderia usar instrumentos de fiscalização ambiental, por exemplo, de drone, de satélite. Como é que vai fiscalizar lá no meio da mata? Como é que chega lá? Teve um deputado que ainda deu uma entrevista e falou assim, não, a gente não é contra a fiscalização, não, eles podem ir de carro, podem ir de barco, mas usar tecnologia de satélite, não. Como assim? Como é que vai chegar de carro lá no meio da mata? Chegar lá, já está tudo desmatado, já está tudo destruído. Gente, isso aí é um abuso. Tá? Querem destruir o planeta. Então, isso aí está relacionado com o sistema da dívida. Porque o IBAMA está completamente sucateado. O ICMBio também. Há quanto tempo sem concurso? Teve um concurso há pouco tempo, com muito poucas pessoas, demoraram para chamar. Então, os órgãos ambientais estão desestruturados propositalmente, né? Pode passar. Teve também nessa área ambiental aquela fatalidade lá na Zona da Mata, que matou quase 100 pessoas, não é? E saiu tragédia da Zona da Mata Mineira, é fruto do descaso do Estado, falta de investimento. O governo Zema, no ano passado, não aplicou praticamente nada do que era para aplicar em prevenção contra as catástrofes, e ainda cortou 200 milhões do orçamento para prevenção de desastres ambientais. Aplicou quase nada e ainda cortou, né? Aí vidas se vão, não é? E trava tudo. Não é desastre natural, como se costuma dizer. É fruto da exploração ambiental, dos danos ambientais e da falta de atenção com o clima, com o aquecimento do planeta, e falta de investimento para prevenir, não é? A população pobre constrói barracos nas encostas, é claro que aquilo ali vai desabar e morreram quase 100 pessoas por conta de uma chuva. Pode passar. Aqui no Distrito Federal, eu coloco essa daí, porque a gente fala de tanta desgraça, de tanta dificuldade de luta, né? Todo mundo sabe do envolvimento do governador daqui, do Distrito Federal, no escândalo do Banco Master. Ele destinou 12 bilhões para comprar papel podre do Master, queria comprar 58% do Banco Master, e está sob investigação. E agora, com o rombo que ele deu no Banco de Brasília, no Banco Público aqui de Brasília, do BRB, o BRB está sendo intimado pelo Banco Central a melhorar a sua situação, senão ele vai sofrer intervenção. Pode fechar o BRB, provocando um desemprego de milhares de pessoas aqui, atrapalhando uma série de programas que o BRB atua aqui na capital, não é? O que o governador fez? Um projeto de lei destinando vários imóveis do Distrito Federal, inclusive a Serrinha do Paranoá, que é um imóvel importantíssimo aqui, tem mais de 125 mil nascentes, tá? E a região aqui é super seca, né? Todo mundo sabe disso. Imaginem se um patrimônio desse é privatizado. Para quê? Para cobrir rombo do governador no BRB. Houve uma grande mobilização aqui, essa mobilização se estendeu nacionalmente com essa petição e conseguimos, essa semana, uma liminar, e o tribunal aqui, que é muito ligado ao governo, não aguentou a pressão, manteve, tá, a proibição de usar esse patrimônio para tapar rombo do governador no BRB. Então, isso aí mostra, gente, que tem jeito sim.
Nós, com a mobilização, nós conseguimos avançar, e tem mais, esse projeto de lei do governador chegou a ser aprovado na Câmara Legislativa aqui do DF, porque esse governador corrupto tem maioria lá. Foi aprovado na Câmara Legislativa do DF. Olha, a mobilização social conseguiu reverter isso na justiça, tá? Então, isso aí mostra que tem jeito, a gente precisa conscientizar o povo e lutar. Pode passar. As privatizações insanas daria um curso de 50 aulas, né? Para falar da Vale, das hidrelétricas, da siderúrgica, da telefonia, de praias, portos, aeroportos, estradas, da rede ferroviária federal. Olha, dá um curso de 50 aulas. Eu quero citar apenas o caso da BR Distribuidora, que foi concluída recentemente, em 2021, deixou o país na mão de setores altamente oligopolizados que controlam o preço dos combustíveis. Então, agora, por causa da guerra, nós, apesar de termos a Petrobras, apesar de sermos praticamente autossuficientes aqui no país, o preço do diesel aumentou 20% nos últimos dias. E estão ameaçando aí uma greve de caminhoneiro. Vocês já imaginaram o tumulto que vai ser uma guerra de caminhoneiro? É claro que tem interesses políticos da oposição por trás disso também, não é? Então, essa venda foi pífia, uma venda que a Petrobras ganhou 24,4 bilhões e engordou os lucros naquele ano. Os lucros da Petrobras superaram 100 bilhões em 2021. E vocês têm ideia do que a Petrobras fez com esse lucro? Aqui no Brasil, gente, é um escândalo. O lucro das estatais não é reinvestido nas estatais. Eles não reinvestem para as estatais ficarem sucateadas e ajudar o discurso de privatização. Depois, infelizmente, convence grande parte da população brasileira, né? O que a Petrobras fez com esse lucro da venda da BR Distribuidora? Utilizou para pagar o sistema da dívida. Lucro de estatal no Brasil só pode ser usado para pagar juro do sistema da dívida. Então, é outro privilégio do sistema da dívida, tá, no país. Pode passar. Esse juro alto tem levado a sociedade brasileira ao desespero. O último dado aí da Confederação Nacional do Comércio mostra que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Por quê? Não é dívida para investimento. Os salários do país são muito baixos. Como eu falei, mais de 90% da população recebe pouco mais de 2 salários mínimos. Ou menos, né? Mais de 50 milhões vive de Bolsa Família. Então, o dinheiro não dá. E agiotas e bancos também têm os seus braços financeiros aí virtuais que praticam uma verdadeira agiotagem. Cartão de crédito é oferecido a rodo para a população. Está mais de 80% pendurada em dívidas. E desesperadas, não é? Por isso é importante que vocês conheçam a campanha pelo limite dos juros, votem lá, ajudem essa campanha também. Pode passar. Por trás dessa desgraça toda que a gente comentou até aqui, está o Banco BIS, que quase ninguém fala nele. No nosso site, o link está aí, é um artigo de autoria da Lujan, o Banco BIS e o Sistema da Dívida, tá? Esse artigo está muito bom, muito didático, eu recomendo que vocês acessem. É um banco privado, muito poderoso, gente. Fajuto, sabe como é que ele foi criado?
grandes banqueiros se reuniram, falaram assim, nós vamos criar aqui o Banco Central dos bancos centrais. Sede na Suíça. Ele se auto-atribuiu esse poder. A maioria dos países ricos, poderosos, já desenvolvidos, não está nem aí para o que o BIS fala. Quando a gente vê no jornal, a gente rarissimamente vê lá falando do Banco BIS. Geralmente eles falam das regras de Basileia, porque Basileia é a cidade suíça onde está a sede do BIS. Regra de Basileia, provavelmente vocês já leram. Aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro ajoelha para o que o BIS determina. Não é? A maioria dos países não está nem aí. Vou mostrar a figura seguinte, que mostra essa estrutura do BIS. Ele concentra a maioria dos bancos centrais, tem vários bancos associados, outro tanto de bancos centrais subordinados, né? Os associados são os manda-chuvas, que não vão acatar as regras do BIS. Os subordinados são como o Banco Central do Brasil, que se submete, né? Tem o braço do Banco Mundial, com aqueles empréstimos simpáticos, né? Para avançar com a questão da água, da saúde, dos direitos, etc. Mas quando você vai olhar, é cheio de imposições. E o BID também é o outro braço, e o FMI, que é o braço financeiro, que opera principalmente como um agente do sistema bancário internacional. Dessa forma, o BID exerce um poderio sobre todo o sistema financeiro mundial. Eles são muito organizados para operar essa dominação e esse roubo através do sistema da dívida. Né? Então, a nossa luta, gente, não é uma luta pequena. É uma luta gigante que a gente põe o dedo na ferida, mostra o coração desse funcionamento mundial do sistema da dívida. Tá? A dívida é o que alimenta esse sistema, alimenta todo esse sistema. Tá? Pode passar. O escândalo do Banco Master revela aí um pouco do funcionamento corrupto do sistema financeiro, é só a ponta do iceberg. Eu participei de uma live com as guerreiras deputadas Fernanda Melchiona e Heloísa Helena, e nessa live, né, eu comentei nesse corte aí, como é que um banco que tinha apenas 1,5 bilhão praticamente de capital até outubro de 2025 conseguiu gerar um rombo de 52 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. Como é que pode? Como é que o Banco Central não viu isso? Não é durante tanto tempo. Então, a CPI no Congresso Nacional, a gente está lutando. Essa live mesmo teve o propósito de divulgar a necessidade de termos uma CPMI, uma CPI mista no Congresso Nacional. Criamos uma ferramenta também, que com um clique vocês podem mandar mensagem para todos os parlamentares para que seja criada essa CPI. Mas a gente está vendo a dificuldade, porque tem muitos políticos envolvidos, de tudo que é lado, né? Envolvidos nessa corrupção do Banco Master. As investigações estão avançando no âmbito do judiciário. Essa semana ele falou que vai fazer delação, não é? Então, vamos ficar de olho nisso aí, e sempre que tivermos oportunidade, quando tiver alguém falando do Banco Master, que está aí na boca do povo, né? Vocês falam, está vendo a importância de uma auditoria? Por falta de auditoria que essas fraudes acontecem. A auditoria deveria ser rotina. Imaginem
Se num banco fajuto como o Banco Master, um banco pequenininho, de capital de 1,5 bilhão, aconteceu tudo isso, imagina no sistema da dívida de trilhões, sem contrapartida, o que está acontecendo? Não é à toa que não aprovam auditoria, não é? A gente tem que continuar lutando. Pode passar. A Auditoria Cidadã também oferece curso à distância. A próxima turma inicia em 11 de maio, com inscrições a partir de 10 de abril. Então, vocês também podem fazer esse curso da Auditoria Cidadã, o sistema da dívida e a necessidade de auditoria, tá? Pode passar. Eu agradeço em primeiro lugar a Lujan pela iniciativa de produzir esse curso, convocar tantas pessoas e me dar essa oportunidade de fazer essa exposição aqui no dia de hoje. Podem parar de compartilhar, eu espero vocês nas redes sociais da Auditoria Cidadã e na nossa página na internet. Pode parar de compartilhar a tela para a gente ver todo mundo. E se tiver alguma pergunta, ó, ainda dá tempo, tá vendo, Lujan? Ainda tem mais de meia hora aqui para a gente ouvir as dúvidas. Nossa, que bom, estava aqui o tempo todo. Ai, que não dê problema mais, que não dê problema mais. Parabéns, Maria Lúcia, mais uma vez, e parabéns sempre, né, não só pelas exposições, aulas, atividades diversas, brilhantes que você faz, Obrigada. mas por essa dedicação, né, de uma vida a uma luta que as pessoas não têm ideia da importância dessa luta para a sociedade brasileira. Quer dizer, e mesmo com todo o descaso, com toda, né, ignoram, não estão nem aí, mas mesmo com tudo, quando a gente vai fazer um levantamento do que a auditoria já conseguiu, né, a Auditoria Cidadã da Dívida já conseguiu encaminhar, já conseguiu dar visibilidade, já conseguiu envolver, é assim imenso. Então, parabéns, né, o Núcleo Espírito Santo, né, foi criado em 2015, é uma luta também, são poucas pessoas, né, que se dedicam, né, eu sempre, né, faço questão de destacar a contribuição do Newton, né, na Ziazeno, a contribuição do Zé Roberto, do Rogério, quer dizer, nós sempre buscamos, né, encaminhar essa luta da auditoria. Mas aí vamos... Aqui é bom porque eu estou aqui falando, mas tem dois lá na sala. Lujan, tem gente inscrita. Então, vamos lá, quem são as pessoas inscritas que estão aí? Vamos lá, vamos começar. Madison primeiro, então vamos lá. Madison, com a palavra. Está sem som. Madison aí com Beleza. a palavra, só liga aí. Bom dia para todo mundo. Bom dia, professora. Eu já tive a honra de encontrá-la pessoalmente num congresso do Sindiups. Você foi fazer uma apresentação e você ficou surpresa porque
a minha análise de conjuntura também tinha os dados da Auditoria Cidadã da Dívida. Já tem bastante tempo isso, é numa época que nosso sindicato era democrático e existia, de fato, participação e luta, né? É um prazer revê-la, né? Ouvir os seus ensinamentos. Eu acho que, para além da questão específica da dívida, eu acho muito interessante a sua contribuição para a emancipação feminina, né? Porque você é uma mulher aí que está ensinando para a gente, e isso é muito interessante, né? Eu tenho algumas perguntas, mas antes fazer uma observação. O Karl Marx, no volume 1 do livro Capital, quase no final, ele fala que o problema da dívida é tão importante que, às vezes, os comunistas entendem ele como um problema principal, né? Claro que ele está falando que o problema principal é o próprio capitalismo, a relação capital-trabalho, né? Mas olha que Marx nem viveu a financiarização, né? Viveu ainda uma separação entre o capital bancário e o capital produtivo, né? Três coisas que eu gostaria de perguntar. Eu sei que você falou para a gente consultar a cartilha, mas se você pudesse dar algumas pistas. Às vezes eu defendo a OGU, né, o gráfico feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, e alguns economistas, inclusive alguns ditos de esquerda, discordam, né? Eu queria que você desse pelo menos alguma ponta. Eu sei que tem a ver com as amortizações que eles desconsideram, né? Mas eu gostaria de ouvir para tentar compreender melhor. É claro que depois a gente vai tentar estudar mais um pouco. O segundo é porque aqui no Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória, tem acontecido alguns investimentos muito grandes, né? E eles têm utilizado muito a ideia de que, e quase todos os governos de direita, né, ligados ao bolsonarismo, com uma ideia de que era problema de corrupção, que não tinha investimento e tal. Tem um investimento, por exemplo, em Vitória, que é o investimento da Orla, é um investimento gigantesco, são 100 milhões de dólares, que vem do BID. O que você aconselharia para a gente começar a fazer um estudo, entender qual é o impacto disso no endividamento do município e do Estado? Eu queria compreender isso melhor, entender quais são os caminhos para a gente fazer uma investigação disso, porque quando os prefeitos, né, especialmente de Vila Velha e Vitória, eles falam como se fosse uma doação do BID, sabe? Não fica entendido que, na verdade, está pegando dinheiro e... Então, eu queria entender isso, saber quais os caminhos para se investigar, né? E, por último, você falou da questão da dívida, que nunca teve contrapartida. Mas, desde o início, como é que isso chegou? Para onde foi esse montante de dinheiro que o Brasil pegou emprestado? Já agradeço desde já a resposta. É um prazer ouvi-la, tá, professora? Próxima, Marilza, depois Luciano. Bom dia, sou Maurícia de Maceió, sou professora, atualmente trabalho como assessora no Conselho Estadual de Educação, também já tive a oportunidade, a honra de participar de um momento com a professora Maria Lúcia, na reitoria da universidade, naquela ocasião, trazida pela professora Valéria Correia, da Federal, que, junto com Menezes, tem conduzido tão bem esse debate. E lá, naquela ocasião, que me parece que era entre 2010 e 2012, eu não lembro direito, você fez a avaliação da dívida do Estado de Alagoas, dizendo o montante que o governador Ronaldo Lessa havia encontrado, pagou 2/3 da dívida e Teotônio Vilela assumia a dívida e estava devendo 4 vezes mais. E aquilo me deixou louca. Meu Deus, a gente no estado miserável, como é de Alagoas, que infelizmente agora no final do ano ganhamos 3 horrorosos prêmios, pior educação do Brasil, o estado, Maceió, pior capital em educação, e a estado com menor renda do Brasil. E aí eu fico
ainda mais aperreada, porque a Braskem, que é uma empresa que trabalha com salgemas, ligada aí à Odebrecht, nos causou um dano que é o maior ambiente de cidade do mundo, quando afundou 5 bairros na cidade de Maceió, atingindo mais ou menos 60 mil pessoas e cerca de 15 a 16 mil imóveis, o que corresponde mais ou menos uma área de 20% da cidade de Maceió, nos causando transtornos. As autoridades não falam nada disso, a cidade está totalmente impactada por isso, mas o prefeito fez um pacto com essa empresa, e assim como o Madison colocou, ele está investindo nos projetos faraônicos, como, por exemplo, o que eles chamam de gigantinhos, que é um espaço para a educação infantil, ligado a uma empresa de Campinas, mas que também já tem prazo de validade, né, são 5 anos, privatizado, e ninguém fala, eu não escuto ninguém falar da dívida, eu só escuto falar de que não tem dinheiro, tem que economizar, e digo assim com Mariano Suassuna, não sou otimista porque não sou tola, não sou pessimista porque não sou chata, mas sou uma realista esperançosa. Nossa, a senhora tem alguma luz para que a gente possa sair dessa situação tão trágica que a gente vive nesse momento? Antes da próxima pessoa, eu faço o pedido novamente, que todas as pessoas coloquem seu nome completo no chat, né, aí para registro depois nosso. Luciana, e depois da Luciana, o Newton, e vamos fazer o seguinte, quem quiser se inscrever, já se inscreve para encerrar as inscrições, para passar para a Maria Lúcia, que ao meio-dia ela tem que sair. Luciana, depois Newton. Bom dia, me ouvem? Beleza. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, porque eu estou encantada com o curso. Já era encantada com a página, né, o site, né, da Auditoria Cidadã, mas estou ainda mais encantada com tudo que a professora explanou aqui hoje. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Bem, eu sou Luciana, estou aqui de Goiânia, né, Goiás, e as lutas, né, a gente percebe pela fala da professora e a fala dos colegas, que a gente só muda de endereço e de nome, né, mas elas são muito semelhantes. E aqui, né, também sou professora e também estou envolvida, né, comprometida com alguns movimentos, né, que envolvem a defesa da saúde, como também agora um outro projeto que trabalha a questão do urbanismo. E a gente percebe, né, que essas ações, elas, assim, elas precisam de uma repercussão bem maior, né? O trabalho que hoje vocês fazem, ele é fantástico, mas a gente precisa que isso tenha uma potencialização, né? Eu não sei qual que seria o nome, nem o termo para poder a gente chamar, porque muito mais em ano de eleição, esses problemas todos que se fazem presentes. Aqui em Goiás, nós já lutamos aqui contra a privatização do SAMU, conseguimos barrar, mas agora estamos em outra etapa de privatização, né, além da Saneago, que é a nossa empresa que abastece Goiânia com água potável, daí o processo de privatização por meio de organizações sociais, né, as OS, para a atenção básica. A condição, né, de gestão nesse modelo OS, né, já acontece no Estado. Mas a atenção básica, que é uma forma, né, de garantir o que o SUS, né, que está presente na lei que rege o SUS, caracterize, né, o serviço mesmo como ele precisa ser, ele não permite, inclusive, que aconteça a privatização da atenção básica. Mas está um estado tão caótico, que, por exemplo, passamos quase dois anos sem telefone nas unidades.
a teoria do caos, né, aquela coisa de instalar para não funcionar, é algo assim que vem sempre atropelando. E que a gente precisa também de ajuda, né? Como é que a gente faz para chegar num ponto, né, para falar, olha, de fato, não, o conselho está dizendo não quer a privatização, não quer as organizações sociais, eles não colocam assim, privatizou, não privatizado. Mas eles falam das parcerias, né, entrega para essa, não, ele é público, mas é gestão privada. Os contratos que a gente tem analisado nos documentos de transparência pública do Estado mostram brechas enormes, né, para beneficiar as empresas, né, que adentram como prestadores de serviço. Então, vai desde a condição de pensar, contrato para realizar 2x a esse valor, passa 6 meses, tem uma brecha que deixa entrar um termo aditivo que reduz para 2/3 daquilo que foi previsto, né? Mas o recurso ele é o mesmo. Então, é muito complicado. E os nossos movimentos sociais, né? Eu estou vendo aqui o colega colocando, parece que é inócuo, né? Fala, não é? São as mesmas pessoas e a gente não consegue essa capilaridade para, de fato, conseguir frear, né? Então, eu acho que é muito mais, assim, quase um desabafo. E como dúvida mesmo da apresentação, professora, você colocou lá que o início da dívida, né, esse boom, foi ali na década de 90, se eu não entendi errado, né? Mas se a gente pensar essa dívida, a gente tem que considerá-la desde lá do tempo da invasão do Brasil, né, que quando o Brasil deixa de ser colônia depois portuguesa, a gente pode pensar ela lá daquele começo ou ela de fato só desandou foi agora na década de 90? Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão histórica. Obrigada, gente. Câmbio e desligo. Olha, temos duas pessoas mais inscritas, o Newton e o Daniel. Então, eu acho que podemos ouvir essas duas e aí você responde a todos. Pode ser, Maria Lúcia? Eu só queria fazer um adendo depois em relação à questão do bis. Newton. Bom dia, eu sou aqui do Núcleo Capixaba, né, junto com o Lujan, Zé Roberto, Rogério, né, e é professor básico aqui do município de Vitória, capital, e Serra, né, um outro município, ainda no regime de 25 horas. Queria agradecer primeiramente a Maria Lúcia, né, que tem uma agenda muito apertada, dá para a gente acompanhar nos grupos, e live, reunião, assim, olha, parabéns, tá? Vida longa, muita saúde para essa guerreira aí, porque não é fácil, é difícil. E, assim, de forma, como a própria Maria Lúcia falou, de forma voluntária, porque não é assim, depois a gente acaba cobrando, né? A pessoa se dispõe, vai lá e a gente acaba cobrando e tomando aquilo até como se fosse uma responsabilidade da pessoa. Nossa, como os juros aumentaram e Maria Lúcia não moveu aquilo, aquilo outro. Então, não é bem assim, é a responsabilidade de todo mundo, e a gente agradece a disponibilidade de Maria Lúcia, pelo Jean, de todo mundo, do Rodrigo, né, do grupo todo, né? É um grupo todo que está nessa luta, tentando convocar para que a gente entre também nessa luta e não se sinta assim, não, Maria Lúcia está lá, eu não preciso lutar porque ela vai fazer tudo por nós, né? Não é assim, a gente está sendo convocado, e isso é democracia, né? A gente participar mesmo, né? Isso é democracia. A gente tem feito algumas ações aqui com as nossas limitações, a minha tá muito precária, né? Nessa condição de professor básico, eu vou ter que mexer em pauta agora, depois do horário que está tudo atrasado, um novo sistema que colocaram por aí você tira. Assim, a Maria Lúcia vai falar bem do gráfico, né? Vai falar assim, mas eu queria colocar assim a questão do gráfico para o Mads, que a gente está dentro de uma ideologia liberal, né? É uma doutrina. Então, essa ideologia aí, ela jamais vai considerar que a dívida, do jeito que é colocado, seja um problema. Não vai colocar isso, né?
esse Paulo Gala aí, por exemplo, que é economista, ele fala, né, horrores do gráfico da dívida. Qual é o problema do gráfico da dívida? O problema do gráfico da dívida é que ele é altamente didático. É esse o problema do gráfico da dívida. Então, quando a população olha para o gráfico da dívida, qualquer pessoa que, né, não tem aquela escolarização, e ela vai perguntar, esse amarelo é o quê? Então, eu acho que o maior problema para o sistema é que esse gráfico é assim um achado, né? Ele é altamente didático, é bater o olho e, né, identificar o problema, né? Então, é só, acho que, não sei se eu estou complementando bem Maria Lúcia, que pode falar melhor. Obrigado. Daniel. Oi, estão me ouvindo, né? Jean, bom dia, cursistas, companheiros aí da Padvix, da Ampev, outros companheiros, né? Estou vendo aí gente de outros estados, que bacana, né? A amiga de Alagoas fez uma nota que me preocupa muito, né? A cidade, a educação daquele estado foi considerada a pior educação do Brasil. Eu venho desenvolvendo alguns estudos que eu acho que a gente pode fazer, Maria Luísa, um link com a discussão da dívida, e tem que ser feita essa discussão com a dívida, porque, ao meu ver, ao meu juízo, essas avaliações, elas são a porta de entrada do discurso da privatização. Ou o discurso da privatização da educação precisa dessas avaliações, né? E muito me comove, muito me chateia você ouvir que um Estado brasileiro ocupa a pior educação, né, como se fosse um crime, uma pecha que essa população terá que carregar. E me preocupa por quê? Porque também tem um pouco a ver com a questão do investimento, mas eu fico me perguntando que esse Estado produz os seus trabalhadores, os seus médicos, os seus advogados, os seus professores, mesmo tendo essa titulação de pior educação. Mas a vida acontece naquele lugar. E daqui a um ano, esse Estado não tem mais a pior educação, a lanterna vai cair para outro Estado e a vida continua. Então, ao meu ver, assim, essas avaliações elas são criminosas porque elas estão a serviço do discurso da privatização. E é isso que eu queria conversar com a auditoria, porque esses estudos avançados da auditoria nos fortalecem na defesa da escola pública, e a luta em defesa da escola pública deve perseguir a compreensão mais exata das imposições do pagamento da dívida. Então, essa conversa que eu gostaria, com certeza, qualquer endividamento requer compromissos dos governos ou da população, e aí nós estamos vendo o cuidado com a água, mas, com certeza, pacotes privatizantes na educação também serão perseguidos, na saúde, sucateamento dos servidores públicos, né? Enfim. Essa conversa que eu gostaria de ter nesse curso e mais adiante, e, ao mesmo tempo, com a própria auditoria em nível de Brasil. Pessoal, como são muitas as perguntas, né, e só faltam 10 minutos para a Maria Lúcia sair, o que as atualizações em relação ao BIS, inclusive a situação do Brasil, né, de associado, então, assim, vou passar para a Maria Lúcia, e no texto tem atualizações lá sobre o BIS que vocês vão comparar com a cartilha, né, e vão ver que houve alteração. Então, Maria Lúcia, com a palavra. Sim, gente, muito grata, viu? Eu fiquei muito feliz com as perguntas, né? Sinto muito que eu não vou conseguir ficar mais, eu tenho um compromisso numa cidade satélite aqui de Brasília, e eu vou de carona, não posso perder a carona. O meu compromisso com a Lujana era dessas 2 horas. E aí, olha, eu vou procurar responder em bloco, né?
Agradeço aí o Madison, a Marilza, Luciano, o Nilton, Daniel, que fizeram perguntas, e aí nós vamos depois continuar em contato, né? Se surgirem outras dúvidas, quando vocês tiverem acesso às telas, vocês podem perguntar mais. Realmente, Madison, o Max não viveu financiarização, mas ele falou do capital fictício, né? Ele chegou a abordar a questão do capital fictício, né? E tanto você como o Newton trouxeram a questão do gráfico. O gráfico incomoda justamente pela clareza dele, e ele é feito com dados oficiais. Se vocês olharem lá no rodapé, vocês vão ver as fontes dos dados oficiais. Então, ele apenas revela, coloca tudo junto. Quando o setor privado faz o gráfico do orçamento, eles não colocam a dívida, não. Porque eles falam, tem que tirar a dívida, porque a dívida está sendo paga com a venda de novos títulos. Ué, quem defende isso, o que está dizendo? Está dizendo, então, que tudo que se arrecada com a dívida só pode gastar com a dívida. Condenando o Brasil a nunca ter a possibilidade de ter dívida para investimentos. Entenderam? Tem uma parte da arrecadação, como eu falei lá durante a aula, que é realmente a arrecadação da venda de títulos. Agora, outros países usam essa arrecadação da venda de novos títulos para fazer investimento. China, Japão, os próprios Estados Unidos e vários outros, né, usam dívida para investimento. Aqui é dívida para pagar dívida. E querem que isso fique fora do orçamento, tipo um caixa 2. Então, quem vier falar que o gráfico da auditoria está errado, fala assim, peraí, você está defendendo caixa 2? Você está defendendo para o gasto com a dívida? Quer dizer que não pode aparecer no orçamento? Você está defendendo que o que se arrecada com dívida seja usado só com a dívida? Nós não podemos usar para investimento, não? E mais uma série de argumentos que eu recomendo vocês para ver aquele vídeo aqui, que eu coloquei lá, logo que eu mostrei a tela com o gráfico de pizza, eu mostrei a tela com o vídeo que eu gravei, um vídeo inteiro, só explicando o gráfico e rebatendo crítica, tá? Depois vocês vejam lá com calma, porque isso aí é fundamental. Vocês vão escutar a crítica quando vocês começarem a falar do curso, falar da auditoria cidadã, defender o nosso trabalho, vocês vão escutar, tá? E, como eu falei, o primeiro que nos criticou foi o Paulo Gala, né, o CEO do Banco Master. Daí a gente vê de onde vem esse tipo de crítica. Agora, quem fala que é da esquerda e critica, aí é coisa patológica, né? Aí a gente tem que estudar o que é isso ou desconfiar, né? Essa questão dos empréstimos do BID, eu menciono isso no nosso curso à distância, empréstimos do Banco Mundial, do BID, coloco lá os exemplos, eles realmente são colocados como se fosse, né, uma coisa boa, como esses da Orla aí no Espírito Santo, como os que a Luciana mencionou também em Goiás, mas eles veem como se fosse um presente, mas não é. A maioria, inclusive, dos empréstimos do BID tem uma parcela financeira muito pequena. Grande parte deles é compromisso público de botar o dinheiro. De botar o dinheiro naquilo ali. Igual as PPPs. As PPPs são uma nova forma de privatização e endividamento. Sabe? E elas usam a chamada securitização. Quando a gente vê assim, peraí, mas a gente não está vendo saída de recurso público aqui para essa PPP, o Estado não está pondo, não, dinheiro não, é o setor privado. Cuidado, estão usando o esquema de securitização nas parcerias público-privadas. E o que é o sistema de securitização? O Estado transfere para aquela organização que é criada para fazer determinada PPP,
ele transfere uma série de créditos. Então, o contribuinte vai continuar pagando aqueles créditos tributários e não tributários, vai continuar pagando aqueles créditos no banco, só que aquele dinheiro não vai entrar no orçamento. Já é cedido e aquela arrecadação já cai por fora, direto, lá nesse conglomerado das PPPs. Então, Luciana e outras pessoas que estão de olho nessa questão das PPPs, observem se está saindo dinheiro do orçamento estadual ou municipal para pagar essas PPPs. Se não tiver, pode ter certeza que está saindo através da securitização. Depois Maria, a gente pode detalhar mais sobre isso, porque o tempo está esgotando e esse esquema da securitização é complexo. No curso, tem uma ou duas aulas, no curso da Auditoria Cidadã, que eu fiz a propaganda aqui, tem uma ou duas aulas inteiras para explicar a securitização. É um esquema que eu descobri na Grécia, quando eu ajudei lá na auditoria lá na Grécia, e depois eu vi que está disseminado aqui no Brasil, em vários estados e municípios, é um escândalo. O dinheiro do orçamento vaza por fora. Então, Maria não Lúcia. aparece nem a entrada do dinheiro do orçamento e nem a saída, tá? Maria Lúcia, Oi? tem uma pergunta aqui no chat, e aí depois é rápida ela, eu acho. Essa dívida interna, né, é da Isabel Jardim, essa dívida interna, né, Maria Lúcia, forjada na venda de papéis do Tesouro, ou é interna e externa em relação a esses bancos internacionais? Então, assim, para entrar aí no pacote aí. Tá, eu ia entrar nisso para responder a outra pergunta da Luciana, que perguntou se aquela dívida, né, que eu coloquei o gráfico ali iniciando na década de 90, se era só, se era tudo, né, se a gente teria que voltar lá atrás. Então, Luciano, o grande problema do Brasil hoje é essa chamada dívida interna, respondendo também a pergunta do chat. É a dívida através da venda de títulos públicos que deveriam estar sendo usados para financiar o nosso investimento socioeconômico, não é? Para a gente não ter que ficar privatizando, para não ficar aí com a educação toda sucateada, o SUS sucateado. Concordo aí com o que foi falado, para viabilizar a privatização, Daniel. Quantas empresas? Você se lembra da propaganda do Collor, do Fernando Henrique, quando queriam privatizar nossas empresas? Colocavam um elefante bem velhinho, se arrastando, assim, como se a empresa pública fosse aquela coisa amarrada, não é? Pelo contrário, nós vimos, depois das privatizações, os lucros triplicarem, a exploração ambiental se multiplicar muitas vezes, os crimes ambientais também. Então, é uma estratégia. A dívida do Brasil, realmente, ela começa lá com a Declaração de Independência. E já começa na modalidade do sistema da dívida. Porque, para que Portugal concordasse com a independência, ele falou, então tá, então essa dívida aqui que eu tenho junto à Inglaterra passa a ser dívida do Brasil. Só que o dinheiro nunca chegou aqui. Já começou com a assunção de uma dívida sem contrapartida. E para pagar essa dívida que era de Portugal, foi muito ouro, muita prata, muito pau-brasil, e entrega de território, e já começou assim, não é? E depois, outro ciclo, porque são ciclos, tá? Getúlio Vargas, por exemplo, fez uma auditoria. Depois veio outro ciclo de dívida externa, na época da ditadura. A ditadura foi a desculpa para o Brasil se encalacrar no modelo econômico, nesse modelo econômico de escassez, e qual foi o mecanismo para financiar a ditadura? A dívida externa. A dívida externa financiou a ditadura. E lá no início, houveram
empréstimos para construir Itaipu, hidrelétricas, etc., tudo que foi privatizado 20 anos depois por Fernando Henrique. Na época da CPI, eu levantei tudo isso. Os empréstimos feitos para construir estatais e infraestrutura aqui pela ditadura não representam nem 20% da dívida da ditadura. Então, a maioria foi para financiar a própria ditadura e outros mecanismos, né? É tudo sigiloso até agora. Até o Lula prorrogou o sigilo dos arquivos da ditadura. A gente não tem acesso. Então, o que acontece? Por que eu mostrei o gráfico da dívida interna? Porque a maior parte da dívida externa foi transformada em interna lá no início da década de 90. O grande impulso da dívida interna, ali na década de 90, foi a transformação de dívida externa em interna. E a externa hoje, ela está bem pequena, mas ela ainda é grave, porque a gente não pode considerar só a dívida externa do setor público, a gente tem que considerar toda a dívida externa, inclusive das empresas e tal, e a dívida externa total está em mais de 500 bilhões de dólares, tá? Então, eu também não falei da dívida do Estado, viu, Marilza? No curso também tem 2 aulas sobre a dívida dos estados. Por isso vai ser muito importante vocês fazerem o curso, que ele é bem mais completo que uma aula de 1 hora e pouco, né? A dívida de Alagoas, que já foi paga várias vezes e ainda deve, esse quadro se repete em todos os estados brasileiros. E por falta de enfrentamento disso, vem essas medidas como regime de recuperação fiscal, que não tem nada de recuperação, é ajuste fiscal para cima dos estados, obrigação para os estados privatizar mais, fazer mais reforma, etc. PROES, lá atrás, todos os estados praticamente tiveram passivo de bancos privatizados, transformado em dívida pública. São vários escândalos que envolvem a dívida dos estados. Em relação a isso, e tudo que a gente fez aqui, gente, qual é a saída? Participar. Participação social, conhecimento, senão a gente nem sabe o quanto a gente está sendo passado para trás, vota errado e não exige de quem vota uma postura de enfrentamento desse sistema, não é? E como participar? Nós temos um núcleo nos estados. Todos os estados têm núcleo, praticamente. Alguns estão muito devagar. Nós podemos criar outros núcleos, podemos criar núcleo nas universidades onde vocês atuam, nos sindicatos onde vocês atuam. Nós podemos criar outros núcleos. Não tem competição. Durante anos, no Rio de Janeiro, a gente tinha 3 núcleos. Tinha o Núcleo Rio, tinha um núcleo que funcionava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha outro em Niterói. Eles se somam, tá? Não tem problema ter mais de um núcleo. Vocês podem criar mais núcleos de estudos para juntar o povo, porque eleição vem aí. Todo ano, toda época de eleição, a gente coloca uma ferramenta de questionário para os partidos enviarem para os candidatos. Isso aí é uma coisa que vocês podem participar esse ano, nessa iniciativa que a gente vai ter reunião do Conselho Político segunda-feira, vai iniciar a discussão sobre o que nós vamos fazer esse ano em relação às eleições, se é outro questionário ou o que é. Temos várias iniciativas na página da auditoria de mandar carta para autoridades contra a reforma administrativa, outra contra a Bolsa Banqueiro, não é? Tem as campanhas que eu citei várias vezes aí, a campanha pelo limite dos juros. Então, e tem as nossas redes sociais.
Vocês não imaginem o nosso esforço com uma equipe reduzidíssima, diariamente, fazer no mínimo 3 publicações. Vocês não imaginam o nosso esforço para gravar aquele curso que está lá oferecido. Janeiro do ano passado, estava todo mundo de férias, viajando. Eu fiquei o mês todo dedicado ao curso, preparando as telas, gravando as aulas, sabe? Então, vocês podem ajudar de muitas formas. Pedir os sindicatos de vocês, as organizações, as associações, para divulgar o curso, para colocar o pessoal, os dirigentes, principalmente, para fazer o curso. Porque se não houver essa conscientização, nós vamos continuar assistindo o nosso país só empobrecendo. Porque o mercado financeiro está muito bem organizado. Está extremamente organizado. Né? E a sociedade está dividida. Fica aí, às vezes, envolvida numa polarização, achando que a solução é resolver a polarização e está tudo resolvido. Não está. Não é? Tem que enfrentar o debate político, sim, mas tem que ir além. Não é? A gente tem que conhecer esse sistema que nos escraviza, né? E participar. Né? Eu comentei por alto aí todas as questões que foram colocadas, gente, por causa do limite de tempo, que realmente eu preciso sair, e eu fico à disposição, viu, Lujan? Se surgirem outras dúvidas, eu fico à disposição, e a gente vai se falando. Lujan e todos, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, todo mundo ligado aqui até agora, e gratidão, viu? Pois é, eu gostaria só, assim, em nome da Associação Padvix, né, da PEV, que é Padvix é Professores Associados de Vitória, a PEV é professores profissionais de Vila Velha, da educação, né, e todos os demais que se inscreveram de vários estados e que estão participando, são 9 estados e 38 pessoas inscritas. E em nome do Instituto Genildo Batista, do Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida, né, a gente agradece a Maria Lúcia e agradece a todas as pessoas que estão nesse curso. Né? Muito agradecida. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Hein? Atividade logo mais. Eu que agradeço também, Lujan, e a todos, né, todas as entidades aí que organizaram, e todos vocês, principalmente vocês que participaram o tempo todo. Espero que tenham gostado, peguem as telas depois para dar mais uma lida, viu? Estamos juntos. Abração para todas e todos. Abração para você, Lujan. Abraços. Tchau, tchau. Quando todas as pessoas saírem, ainda vou ver se eu